Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso itinerário de encontro com Jesus. Mas excepcionalmente hoje nós vamos sair um pouquinho do Evangelho de São Mateus, porque eu quero contar para vocês uma história. Essa semana me deram uma explicação sobre uma passagem do Evangelho e eu gostei tanto que eu não via a hora de chegar aqui para poder contar para vocês. Tá curioso para saber que história é essa? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque todas as quartas e domingos às 7 horas da manhã nós temos vídeo novo aqui no canal. Para fazer a nossa leitura orante da palavra, nós vamos pedir a unção do Espírito Santo. Mas enquanto isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então, enquanto você procura aí na sua Bíblia essa passagem do Evangelho, nós vamos pedir a unção, a luz do Espírito Santo, para que a gente possa melhor compreender o que Deus tem para nos dizer hoje. Santo Espírito, vinde Santo Espírito, vinde Santo Espírito, vinde Santo Espírito. Iluminados pelo Espírito Santo, ouçamos. E eis que um legista se levantou e disse, para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele, cuidou de suas feridas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai e também tu faze o mesmo.
Hoje eu resolvi trazer essa parábola muito conhecida de Jesus para a gente refletir um pouquinho, porque me deram uma explicação que eu nunca tinha escutado a respeito dessa parábola. É uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes e já conhece essa história. Primeiro, existe uma pessoa que está testando Jesus, né? Que quer saber de Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E aí, Jesus, muito sábio, ele nos conta uma parábola para explicar quem é o nosso próximo e para que nós aprendamos a usar de misericórdia para com as pessoas. Mas, analisando esse texto de uma outra forma, trazendo para os nossos dias de hoje, nós vemos que Jesus foi muito além. Na verdade, todas as parábolas, todas as falas, todas as conversas que Jesus tem, os ensinamentos que ele dá, estão mais repletos de ensinamentos do que a nossa inteligência, a nossa sabedoria consegue compreender. É por isso que a gente pede tanto a unção do Espírito Santo, para que a gente consiga entender o que Deus quer nos dizer a partir dessa passagem, a partir da palavra de Deus. E hoje eu trouxe para vocês essa explicação que me foi passada. Acompanhem comigo. Primeiro, nós precisamos nos colocar dentro do contexto e compreender que Jesus disse que havia um homem que estava de viagem e ele caiu nas mãos de assaltantes que tiraram tudo dele e ainda bateram, né? E ainda deixaram ele semi-morto. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar quem é esta pessoa. Essa pessoa que caiu nas mãos dos assaltantes sou eu, é você, são todas as pessoas que estão aqui nesse mundo. E esses assaltantes, né, essas pessoas que tiram tudo e ainda espancam, maltratam e o deixam semi-morto, é o mundo. São as coisas que nós vemos todos os dias ao nosso redor, que nos tiram tudo o que nós temos, que nos tiram a nossa paz, que nos tiram a nossa felicidade, que nos tiram a nossa tranquilidade, que nos tiram o nosso amor, a nossa saúde, a nossa fé. Tiram tudo o que a gente tem, nos espancam e nos deixam como semi-mortos. E nesse mundo, várias pessoas passam por nós, como nessa história. Pessoas importantes, né, como sacerdote. Mas essas pessoas, elas não se importam. Elas nos deixam lá. E aí passa um samaritano. Por que um samaritano? Por que Jesus coloca nessa parábola um samaritano? Porque o samaritano era aquele povo odiado pelos judeus, né? A rixa era tamanha que em vários momentos nós vemos dentro do Evangelho essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Então, Jesus coloca especificamente um samaritano, um bom samaritano. E aí agora eu pergunto para você, quem é esse samaritano? Esse samaritano é o próprio Jesus. Ele nos encontra abandonados, sem nada, abatidos, machucados, cansados, praticamente mortos, abandonados na beira do caminho. E aí Jesus nos encontra, nos vê e move-se de compaixão.
Nesse momento, esse exato momento, é o momento que Jesus entra na nossa vida. Ele chega na nossa vida. Ele tem compaixão do nosso estado, da nossa situação. E o que Jesus faz? Com a sua infinita misericórdia, com a sua grandiosa bondade, Ele nos acolhe, Ele nos trata, Ele derrama nas nossas feridas óleo, azeite. E o que é esse azeite, esse óleo que Ele derrama nas nossas feridas para curar as nossas feridas? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo de Deus que Jesus derrama nas nossas feridas, para que as nossas feridas sejam curadas. E Ele nos coloca em sua própria montaria e nos leva, Ele nos pega pela mão e nos conduz ao caminho. Ele nos empresta a sua própria montaria para nos levar até a hospedaria. E o que seria então essa hospedaria? A igreja. Jesus nos pega pela mão e nos conduz à sua esposa. Ele que é a cabeça da igreja nos conduz até a igreja. E lá Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos tratando e Ele vai embora, porque Ele precisa continuar a sua peregrinação, a sua viagem. Mas Ele não nos deixa desamparados. Ele vai até o dono da hospedaria e deixa 2 denários. O denário era o pagamento de um dia de serviço. A gente não sabe precisar, mas o Evangelho ele deixa bem claro que o samaritano paga 2 denários. E o que são esses 2 denários? A palavra de Deus e a Eucaristia. Lá na hospedaria, lá na igreja, nós nos alimentamos e nos tratamos da palavra de Deus e da Eucaristia, que é o sustento da nossa fé. E então o samaritano vai embora, mas ele diz: quando eu voltar, eu pagarei tudo o que tiver sido gasto a mais. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse final dessa passagem, que Jesus vai. Mas ele diz que quando ele voltar, ele vai pagar o que excedeu nos gastos com o nosso tratamento, com o meu tratamento, com o seu tratamento. Esse pagamento é a nossa salvação. Jesus, dentro dessa passagem do bom samaritano, ele deixa o passo a passo da nossa fé. O passo a passo do que um cristão de verdade deve seguir para ele alcançar a salvação. Não importa se você está sujo, se você está machucado, se você está abandonado, se você está entristecido, se você está quase morto. Isso não importa para Jesus, porque Ele é misericórdia. E Ele olha para você e move-se de compaixão. E aí Ele deixa tudo o que você precisa fazer. Ele deixa
os sacramentos do batismo, da confirmação, que nos dão o Espírito Santo de Deus, que nos limpam com o óleo derramado nas nossas feridas, nos afastam do nosso homem velho, pecador, e nos aproximam de Deus. E nós devemos frequentar a hospedaria para nos alimentar, para nos tratar com a palavra e a Eucaristia. Se nós caminharmos esse percurso que Jesus nos ensinou, nós alcançaremos a salvação, porque Ele já pagou pela nossa salvação lá na cruz. Ele pagou pela salvação da humanidade. Mas Ele quer que nós vamos ao encontro dele. Ele nos encontra abandonados, sujos, caídos, feridos e quase mortos. Ele nos cura, Ele cuida de nós, mas Ele vai embora. Ele não nos deixa sós, Ele nos deixa com o seu Espírito Santo, mas Ele vai embora. E por que Ele vai embora? Para que você busque a Ele, vá ao seu encontro. E agora, eu quero perguntar para você, o que essa reflexão, o que essa passagem leva você a rezar a Deus? O que essa passagem, o que essa reflexão move você a dizer a Deus? Qual será a sua resposta diante disso? Agora é o seu momento de fazer a sua oração pessoal. E eu vou deixar aqui no card uma música para te iluminar, para te incentivar, para você seguir nessa oração. Você gostou dessa história? Não é maravilhosa? Então compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer essa maravilha que Jesus nos deixou. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e se inscreve no canal. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores do nosso itinerário de encontro com Jesus, eu vou deixar aqui no card. E no domingo que vem, nós continuamos com o nosso itinerário, procurando descobrir quem é Jesus e onde eu posso encontrá-lo. Até semana que vem, um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!